Você quer saber por que sua vida não muda? Porque mesmo tentando tanto, você sempre volta ao mesmo lugar. Então, pare tudo o que está fazendo agora e escute isso até o final. O que vou te revelar nos próximos minutos vai chocar você e, ao mesmo tempo, te libertar de uma prisão que você nem sabia que existia. Não importa quantos livros de autoajuda você já leu, quantos coaches você já contratou, quantas técnicas você já tentou, se você não entender o que vou explicar agora, continuará preso no mesmo ciclo pelo resto da vida. Você está tentando mudar, tentando pensar positivo, visualizar, manter a fé. Mas por algum motivo que você não entende, tudo parece voltar ao mesmo lugar. Os mesmos padrões destrutivos, as mesmas frustrações inexplicáveis. A mesma sensação de estar andando em círculos, como um hamster numa roda infinita. E talvez você ache que está fazendo algo errado, que não tem força de vontade suficiente, que não tem disciplina, que o universo está te testando de forma cruel e injusta. Mas e se eu te dissesse que nada disso é verdade? E se eu te dissesse que o que está travando a sua vida, sabotando seus esforços, destruindo suas oportunidades, foi programado dentro de você, implantado no seu sistema nervoso, antes mesmo de você saber o que era fazer uma escolha consciente? Sim, você foi programado, desde os primeiros anos de vida, pelas falas aparentemente inocentes dos seus pais, pelos olhares de desaprovação que recebeu quando ousou sonhar alto, pelos medos ancestrais que absorveu como uma esponja emocional, pelas ideias limitantes que ouviu repetidamente e nunca questionou, porque criança não questiona, criança absorve, por uma sociedade inteira que te ensinou sistematicamente a pensar pequeno, sentir culpa por querer mais, se comparar constantemente com outros e se limitar para não incomodar ninguém. Por professores frustrados que disseram que você não era bom o suficiente, que deveria baixar suas expectativas. Por familiares bem-intencionados que repetiram como mantras que a vida é difícil, que dinheiro não cresce em árvore, que você precisa se contentar com pouco, que sonhar alto é coisa de maluco. Por um sistema educacional que te ensinou a decorar ao invés de criar, a obedecer ao invés de questionar, a se encaixar ao invés de se destacar. Por uma cultura que te ensinou a ter medo de brilhar, medo de se destacar, medo de ser diferente, medo de ser julgado, medo de fracassar. E pior ainda, medo de ter sucesso. Isso não é culpa sua. Você era apenas uma criança inocente, absorvendo tudo ao seu redor como verdades absolutas e inquestionáveis. Seu cérebro estava em formação, criando as redes neurais que definiriam sua realidade para o resto da vida. Você não tinha filtros, não tinha defesas, não tinha capacidade de discernir entre opinião e fato, entre limitação alheia e sua própria capacidade. Mas agora que você sabe disso, agora que entende como esse processo funciona, é responsabilidade exclusivamente sua mudar, porque conhecimento sem ação é só entretenimento mental. E sua vida não pode mais ser entretenimento. Sua vida precisa ser transformação radical, mudança real, evolução constante. Joe Dispenza, através de décadas de pesquisa em neurociência, Bruce Lipton, pioneiro da epigenética, e Bob Proctor, mestre do desenvolvimento humano, explicam isso com clareza científica irrefutável. Sua mente subconsciente está no controle absoluto de quase tudo o que você faz. Mais de 95% dos seus pensamentos diários, emoções automáticas e ações habituais são completamente inconscientes. São hábitos mentais profundamente enraizados, programações que o seu cérebro repete incansavelmente todos os dias, a cada segundo, porque acredita que é mais seguro, mais eficiente, mais econômico repetir o padrão conhecido do que gastar energia criando algo novo e desconhecido. E isso se chama autossabotagem. Não porque você conscientemente quer se prejudicar, se limitar, se destruir,
mas porque o seu corpo emocional e mente subconsciente foram treinados, condicionados, programados através de anos de repetição a manter o familiar, mesmo que esse familiar seja doloroso, limitante, sufocante e destrutivo. A autossabotagem não é fraqueza de caráter, não é falta de ambição, não é preguiça disfarçada, não é autopiedade. A autossabotagem é sobrevivência mal configurada, é um sistema de proteção obsoleto, rodando com informações desatualizadas. É o seu sistema nervoso operando com um software antigo, tentando te proteger de perigos que não existem mais, usando estratégias que funcionavam quando você era criança, mas que agora são completamente disfuncionais. Seu sistema interno, que foi originalmente criado para te manter vivo e seguro, entende equivocadamente que mudar é perigoso, que crescer é ameaçador, que ter sucesso é arriscado. Porque em algum momento crucial da sua formação, talvez quando você era muito pequeno para entender conscientemente, mudar foi dolorosamente associado à rejeição social, crítica destrutiva, abandono emocional, humilhação pública ou dor psicológica profunda. Talvez você tenha sonhado alto aos 7 anos e alguém importante riu da sua cara, fazendo você se sentir ridículo e pequeno. Talvez você tenha mostrado entusiasmo genuíno por algo e ouviu que estava sendo bobo, infantil, irreal. Talvez você tenha tentado algo novo, fracassou publicamente, e essa experiência traumática ficou gravada no seu subconsciente como prova definitiva de que arriscar sempre dói, que tentar coisas novas sempre termina em humilhação. Talvez você tenha crescido vendo seus pais brigando constantemente por dinheiro e seu cérebro imaturo associou prosperidade financeira com conflito familiar, destruição de relacionamentos. Talvez você tenha crescido numa família onde demonstrar ambição era visto como arrogância, onde querer mais era considerado ingratidão, onde se destacar era interpretado como traição ao grupo. Talvez você tenha ouvido repetidas vezes que pessoas ricas são más por natureza, que sucesso corrompe o caráter, que você deve se conformar com pouco para ser uma pessoa boa e íntegra moralmente. Então, mesmo que você hoje conscientemente diga que quer prosperar, que quer crescer, que quer ter sucesso, se a sua mente subconsciente, que é milhões de vezes mais poderosa que sua mente consciente, associa a prosperidade com algo perigoso para sua sobrevivência emocional, ela vai te sabotar sistematicamente. Vai te distrair exatamente quando você deveria estar mais focado. Vai te fazer procrastinar precisamente quando você deveria estar tomando ação decisiva. Vai te fazer duvidar profundamente de si mesmo quando você deveria estar mais confiante. Vai criar situações aparentemente casuais, circunstâncias aparentemente aleatórias, coincidências aparentemente inocentes que te mantêm exatamente onde você sempre esteve, na zona de conforto emocional que ela reconhece como segura. E tudo isso acontece completamente nos bastidores da sua consciência, operando invisível e silenciosamente, sem que você perceba conscientemente que está sendo sabotado por sua própria mente. Você já reparou como sempre que as coisas começam finalmente a dar certo na sua vida, algo inexplicável acontece para estragar tudo? Como sempre que você está se aproximando de um breakthrough real, uma crise surge do nada. Como sempre que você consegue juntar um dinheiro extra, uma despesa inesperada e urgente aparece para sugar exatamente essa quantia. Como sempre que você conhece alguém especial, você mesmo encontra defeitos ou cria problemas onde não existiam. Como sempre que uma oportunidade incrível surge, você encontra 1000 desculpas para não aproveitá-la. Isso não é azar cósmico, isso não é o universo te testando cruelmente, isso não é destino cruel, isso é o seu sistema subconsciente trabalhando incansavelmente para manter você na zona de conforto emocional que ele conhece e considera segura.
mesmo que essa zona seja profundamente desconfortável para a sua consciência e completamente limitante para seu potencial real. É exatamente por isso que não adianta absolutamente nada só repetir afirmações positivas pela manhã. Se você passa o resto do dia inteiro alimentando pensamentos limitantes, se preocupando com problemas, reclamando da vida, focando no que está faltando, não adianta só querer mudança se você não altera fundamentalmente a programação inconsciente que está rodando 24 horas por dia no fundo da sua mente. Não adianta só visualizar prosperidade se você não sente emocionalmente, visceralmente, celularmente que merece tudo o que está visualizando. É preciso reprogramar completamente. E reprogramar de verdade exige muito mais do que palavras bonitas, pensamentos positivos superficiais ou técnicas de fim de semana. Reprogramar genuinamente exige emoção intensa e autêntica. Exige repetição consciente, deliberada, sistemática e estratégica. Exige envolvimento total do corpo físico, porque o corpo é quem mantém as memórias emocionais mais profundas. É onde as traumas ficam armazenados. É onde as limitações se cristalizam. Você precisa literalmente educar, treinar, condicionar seu cérebro para entender que o novo não é perigoso para a sua sobrevivência, que o sucesso não vai te machucar emocionalmente, que a abundância é segura para você experimentar, que ser feliz não vai te isolar socialmente ou te fazer perder o amor das pessoas que realmente importam, que brilhar intensamente não vai te tornar alvo de inveja destrutiva ou rejeição social, que ter muito mais não significa automaticamente que outros precisam ter menos, que crescer não significa abandonar suas raízes ou trair sua família de origem. O primeiro passo absolutamente crucial é desenvolver consciência radical e impiedosa. Observar, sem julgamento, mas com total honestidade, os momentos exatos em que você se boicota, se sabota, se limita. Quando você está indo excepcionalmente bem em alguma área e, de repente, inexplicavelmente, se distrai com coisas completamente irrelevantes. Quando recebe uma oportunidade incrível que você sempre sonhou e sua primeira reação automática é inventar uma desculpa elaborada ou encontrar defeitos imaginários na situação. Quando sente um medo profundo e irracional de dar certo, como se o sucesso fosse uma traição a alguém importante ou a algum valor fundamental. Quando sabota relacionamentos amorosos exatamente no momento em que eles ficam mais íntimos e vulneráveis. Quando destrói oportunidades profissionais promissoras, quando elas começam a se materializar concretamente, quando ganha dinheiro e imediatamente o gasta de forma impulsiva e desnecessária. Essa é a mente antiga reagindo automaticamente. O corpo emocional antigo resistindo instintivamente. O sistema nervoso desesperadamente tentando te manter seguro na realidade limitada que ele conhece e considera previsível. E você precisa olhar isso com coragem compassiva, sem se julgar cruelmente, mas também sem se desculpar ou se vitimizar. Precisa reconhecer claramente que isso está acontecendo, nomear especificamente o padrão autodestrutivo e então escolher conscientemente, deliberadamente, algo completamente diferente. O segundo passo fundamental é criar uma nova referência emocional completamente nova, uma identidade vibracional totalmente renovada. Se você quer genuinamente prosperar, precisa começar imediatamente a sentir no seu corpo físico, com todas as células, como seria viver concretamente essa prosperidade. Não só imaginar mentalmente, mas sentir emocionalmente, experienciar sensorialmente, respirar como se ela já existisse plenamente no seu campo de realidade atual. Falar consigo mesmo, como se já fosse uma pessoa próspera, realizada, abundante. Tomar todas as decisões, por menores que sejam,
como alguém que já tem abundância material e emocional. Visualizar com riqueza sensorial extrema de detalhes, engajando absolutamente todos os sentidos, criando uma experiência interna tão vívida, tão real, tão intensa, que seu cérebro primitivo não consegue distinguir entre imaginação criativa e realidade concreta. Seu cérebro neuroplástico precisa de repetição consistente para criar novos caminhos neurais sólidos. Seu corpo emocional precisa de emoção intensa e sustentada para que as novas informações sejam gravadas profundamente no sistema nervoso. Seu campo energético precisa ser treinado sistematicamente para se sentir completamente seguro, operando numa nova frequência vibracional mais elevada. É assim que a reprogramação genuína e duradoura acontece. Não através de força de vontade bruta e temporária, mas através de instalação paciente, sistemática e estratégica de um sistema operacional interno completamente novo. Você começa desde hoje a praticar ser exatamente quem você quer se tornar, antes mesmo de ter qualquer evidência externa que comprove essa nova identidade. Começa a sentir gratidão profunda e genuína pela abundância que ainda não chegou fisicamente, mas que já existe energeticamente. Começa a falar sobre seus sonhos mais audaciosos, como se fossem projetos concretos em desenvolvimento avançado. Começa a se vestir, se portar, se relacionar, se posicionar como alguém que já vive plenamente a realidade que deseja manifestar. Isso não é fingimento patético ou ilusão perigosa. Isso é treinamento vibracional científico, é preparação energética estratégica, é ensaio emocional sistemático para a vida extraordinária que está inexoravelmente chegando. E aí entra o ponto mais crucial, mais desafiador de todo esse processo transformacional: consistência absoluta e inabalável. Porque a mente antiga, confortável com a limitação, vai resistir com toda a força disponível. Vai tentar desesperadamente te puxar de volta para os padrões familiares e limitantes. Vai criar drama desnecessário. Vai despertar medos antigos aparentemente esquecidos. Vai te fazer questionar constantemente se você não está sendo ridículo, iludido ou completamente irreal. Vai sussurrar incessantemente que você está perdendo tempo precioso, que deveria ser mais prático e realista, que está se iludindo perigosamente. Mas quanto mais você repetir consciente e deliberadamente o novo padrão mental e emocional, mais ele se fortalece estruturalmente. Quanto mais você sentir emocionalmente e visceralmente o que quer genuinamente viver, mais seu corpo se adapta completamente à nova frequência vibracional superior. E quando você sustenta consistentemente uma nova vibração elevada, quando você a mantém inabalável, apesar de todas as resistências internas e externas, o universo não tem absolutamente nenhuma escolha além de responder inevitavelmente com experiências, oportunidades, pessoas e circunstâncias que combinam perfeitamente com essa frequência. Porque o universo sempre responde à sua vibração predominante e consistente, não ao seu esforço desesperado, não ao seu desejo mental superficial, não às suas súplicas emocionais. A verdade revolucionária é que você não precisa convencer absolutamente ninguém sobre a validade dos seus sonhos. Você não precisa da aprovação de pessoas que não conseguem enxergar sua visão. Você não precisa provar que merece antes de receber abundantemente. Você não precisa se justificar para quem não entende sua jornada. Você só precisa mudar internamente, de forma profunda e permanente, e sustentar consistentemente essa mudança até que ela se torne sua nova natureza automática. Até que ela se torne completamente natural e espontânea. Até que pensar pequeno se torne fisicamente desconfortável. Até que se limitar se torne emocionalmente impossível. Até que aceitar menos do que você merece se torne energeticamente insuportável. Você não é fraco. Você não é inadequado.
Você não é preguiçoso por natureza. Você não está atrasado na vida. Você não nasceu com menos potencial, menos capacidade, menos inteligência que outros. Você só foi sistematicamente condicionado, desde muito cedo, a repetir automaticamente padrões que não são genuinamente seus, a viver uma vida que não reflete nem um pouco sua verdadeira natureza extraordinária, a aceitar migalhas quando você nasceu para banquetes abundantes, a se esconder covardemente quando você nasceu para brilhar intensamente, a se contentar com sobrevivência quando você foi criado para a prosperidade. Mas agora, neste momento exato, você pode escolher conscientemente e definitivamente o novo. Pode criar uma identidade vibracional completamente nova, baseada em quem você realmente é na sua essência, não em quem pessoas limitadas te disseram que você deveria ser. Pode treinar sistemicamente sua mente para pensar exclusivamente pensamentos que te elevam, te expandem, te potencializam. Pode treinar deliberadamente seu corpo para sentir consistentemente emoções que te empoderam, te energizam, te realizam. Pode treinar estrategicamente seu campo energético para atrair magneticamente experiências que te completam, te satisfazem, te realizam plenamente. E quando essa reprogramação profunda e permanente finalmente acontece, quando você realmente muda fundamentalmente por dentro, a vida externa não tem escolha, além de mudar dramaticamente também. Porque você muda, sua vibração muda completamente. Sua presença muda radicalmente. Suas escolhas mudam totalmente. Suas ações mudam drasticamente. Suas palavras mudam inteiramente. E, consequentemente, inevitavelmente, seus resultados mudam revolucionariamente. As oportunidades começam a aparecer magicamente de lugares completamente inesperados. As pessoas certas entram sincronisticamente na sua vida no momento absolutamente perfeito. As soluções surgem espontaneamente para problemas que pareciam absolutamente impossíveis. O dinheiro flui naturalmente de fontes diversas e criativas. Os relacionamentos se tornam mais profundos e satisfatórios. A saúde se fortalece. A energia se multiplica. A alegria se torna o estado natural. Não porque você ficou mais sortudo ou privilegiado, mas porque você se tornou um ímã vibracional irresistível para experiências que combinam perfeitamente com sua nova frequência interna elevada. A autossabotagem não é o fim da sua história. Ela é apenas o sinal claro de que chegou finalmente a hora de assumir o controle total e definitivo, não do mundo exterior, que você nunca controlou mesmo e nunca vai controlar, mas da sua vibração interna, do seu campo energético, da sua programação subconsciente, do cinema mental que roda incessantemente na sua cabeça 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tudo muda quando você muda por dentro de forma genuína, profunda e duradoura. E você pode começar essa transformação revolucionária agora mesmo, neste segundo. Não amanhã, quando você acordar mais motivado. Não na segunda-feira, quando a semana recomeçar. Não no mês que vem, quando as condições estiverem mais favoráveis. Não no ano que vem, quando você tiver mais tempo. Agora. Porque o único momento que realmente existe é este momento presente. E este momento exato é onde sua nova vida extraordinária começa definitivamente. Pare imediatamente de esperar permissão de outros. Pare de esperar o momento perfeito que nunca vai chegar. Pare de esperar que alguém valide seus sonhos ou aprove seus planos. Pare de esperar que as condições externas se alinhem magicamente. Sua vida autêntica está esperando ansiosamente por você. Sua verdadeira natureza está esperando impacientemente para ser expressa plenamente. Seu potencial ilimitado está esperando urgentemente para ser liberado completamente.
E tudo isso depende apenas e exclusivamente de uma única coisa: da sua decisão irrevogável de parar definitivamente de se sabotar e começar finalmente a se apoiar incondicionalmente. De parar de se limitar covardemente e começar a se expandir corajosamente. De parar de viver no piloto automático inconsciente e começar a viver conscientemente, intencionalmente, propositalmente. O poder sempre esteve dentro de você, esperando pacientemente para ser reconhecido e ativado. Agora você sabe exatamente como acessá-lo, como usá-lo, como direcioná-lo. Agora você possui as chaves da sua própria libertação. A única pergunta que resta é: você vai usá-las? Até o próximo vídeo.